Quem sobrevoa de helicóptero o Lago Ladoga na Rússia diz que às vezes vê no fundo algumas manchas escuras. Essas manchas, na verdade, são destroços dos quase 400 caminhões que afundaram naquele lago para que a cidade de Leningrado não morresse de fome. Hoje vocês vão conhecer a história da Estrada da Vida, o caminho mais terrível e feliz. Como que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que beleza, hoje estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais conhecimento para a gente aprender. Já vou te chamar aí para dar um like, para se inscrever, para apertar ali no sininho, etc. Muito obrigado por você estar aqui. E hoje eu quero trazer para vocês uma história sensacional, quero que você fique comigo até o final, que é a história da Estrada da Vida durante a União Soviética. Assim como todos vocês que acompanham o canal, eu sou apaixonado por motores. Eu gosto muito de motores que são turbo, mexidos, etc. Mas eu também acho muito interessante como os motores fazem a humanidade viver mais fácil. Como a gente chegou aqui e tem as facilidades que tem por causa dos motores. Às vezes eu fico imaginando, cara, se você parar para pensar, imagine uma CG 125 da Honda. Olha o tamanho que é aquele motorzinho. Você já imaginou quantas pessoas todos os dias utilizam aquela motinha com aquele motor minúsculo para poder levar o sustento para casa? Né? Como seria difícil a vida de uma pessoa se não tivesse uma simples CG 125, um motor simples daquele, quem dirá motores gigantescos que a gente tem e nos auxiliam aí, né? Seja em caminhões, em navios, em trens, etc. Então os motores eles ajudaram muito a gente a crescer, a humanidade a evoluir. Né? E nessa história que eu vou contar para vocês, vocês vão ver que um motor extremamente simples, de apenas 40 cavalos, salvou a vida de muita gente. Essa é uma história bonita, mas ao mesmo tempo é uma história que mostra coisas que a humanidade não deveria ter passado. Mas passou e ficou a lição para que a gente nunca mais deixe que isso aconteça. Não é mesmo? Então vamos lá para essa história, fica comigo até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir. Em 1929 a União Soviética precisava muito se modernizar. Eles precisavam construir estradas de ferro, grandes avenidas, modernizar as cidades. É um bloco muito grande, precisava fazer com que as infraestruturas chegassem em todos os locais ali da União Soviética. Só que eles não tinham um caminhão para fazer isso. Imagine como que você vai construir estradas de ferro, avenidas, sem um caminhão para poder te dar essa ajuda. E Stalin, que então era o líder dali, precisava urgentemente desenvolver um projeto. Só que na União Soviética, além de ficar muito caro desenvolver esse projeto, eles não teriam todas as matérias-primas e nunca tinham lidado direito com veículos. Né? Então eles precisavam de um pouquinho de ajuda nisso aí. Do outro lado do mundo, em 1929, acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Você deve lembrar disso. A Grande Depressão Americana foi quando os Estados Unidos mergulhou numa crise, acho que é a pior da história deles até hoje. Muitas empresas fecharam, muito desemprego e isso afetou o mundo inteiro. A Ford, que era uma companhia americana, obviamente que não conseguiu escapar de tudo isso e também entrou numa grande crise. Só que a Ford tinha uma coisa que o Stalin queria, que era um caminhão. Existia o Ford AA, um caminhão de 1,5 toneladas que já era sucesso nos Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos e a União Soviética não sendo muito amigos, nessa ocasião a Ford estava tão quebrada que valia a pena para eles fazer negócio com os soviéticos. Era melhor fazer negócio com eles para não quebrar do que deixar de fazer parceria e se quebrar na crise americana. Então, como diz, juntou a fome com a vontade de comer. A União Soviética precisava de um caminhão e a Ford precisava de dinheiro. E assim foi que eles fizeram uma parceria para levar esse caminhão para ser produzido lá na União Soviética. Então, os primeiros veículos que chegam lá, eles vão ser fabricados, vão desmontados até a União Soviética e são só montados lá. E na sequência, eles começam a ser produzidos lá na União Soviética com matéria-prima própria e se chamaram gás AA. Tá? Esses veículos não tiveram lá muitas modificações em relação ao que era o veículo dos Estados Unidos. Eles tinham apenas mudado o carburador, trocaram algumas coisinhas ali, mas no geral o veículo era o mesmo Ford AA que agora passava a se chamar gás AA. O caminhãozinho era muito guerreiro, ele era um 4x2 com motor de 40 cavalos, uma caixa de câmbio de 4 marchas, tá? Levava até 1,5 toneladas e era bruto. Trabalhava em qualquer condição, inclusive com gasolina da pior qualidade que você possa imaginar. Nos dias que estava muito quente, ele conseguia trabalhar até com querosene. Cara, não era diesel não, era gasolina.
E ele tinha coisas que eram muito boas para os soviéticos, por exemplo, a simplicidade dele. Os soviéticos não tinham muita tecnologia e etc. Então um veículo que tivesse algum tipo de tecnologia para a época, vamos dizer, seria muito problemático. E o Ford AA, que agora se chamava Gaz AA, era um veículo que não tinha tecnologia nenhuma. Para vocês terem ideia, o tanque de combustível dele ficava em cima, assim, logo na frente do painel, acima do motor, né? Justamente para dispensar uma bomba de combustível, né? O combustível ele descia por gravidade até o motor. Então tudo isso fazia com que ele se tornasse a opção ideal para a União Soviética naquele momento. E ele já se tornou de cara um sucesso, sendo utilizado em diversos trabalhos ali, desde transporte de pessoas, cargas, caminhão de bombeiro, caminhão de combustível, tudo que você possa imaginar, esse caminhãozinho já estava fazendo ali. E no Exército Vermelho, né, o exército da União Soviética, ele também se tornou um sucesso de cara, sendo utilizado para transporte também de pessoas, para transportar armas, transporte de artilharia, estações de rádio, eles colocavam estações de rádio em cima, enfim, virou um sucesso ali no Exército, foi um dos caminhões lendários ali do Exército Vermelho. Pouco tempo depois eles fazem uma modificação nesse veículo e ele passa a ter 10 cavalos a mais e passa a ter o nome de Gaz MM. Mas não houve modificações no visual, apenas na questão de motor. Agora que eu contei para vocês como que eram as características desse caminhão, eu vou explicar para vocês aonde foi que ele brilhou. Em um dos episódios mais tristes que a humanidade já passou, mas pessoas de muita coragem fizeram com que muita gente fosse salva com um caminhãozinho tão simples desse. Vamos lá então? Agora vamos falar um pouquinho de história, eu prometo que é rapidinho que vocês vão entender direitinho. Quando a Alemanha começa a Segunda Guerra Mundial em 1939, depois de um tempinho ela faz um pacto com a União Soviética, chamado Ribbentrop-Molotov. Esse pacto dizia que a Alemanha não atacaria a União Soviética e a União Soviética não atacaria a Alemanha, um pacto de não agressão. Ou seja, a Alemanha teria as frentes de batalha delas lá e não se envolveria nos problemas da União Soviética. Só que o Stalin assinou esse pacto, mas ele sabia que fazer negócio com Hitler não era uma boa ideia, porque ele não cumpria os acordos que ele assinava. Então Stalin sabia que em algum momento Hitler iria atacar a União Soviética. O que ele não sabia é que isso iria acontecer tão logo. Ele imaginou que a Alemanha iria resolver os problemas dela nos outros frontes de batalha para o outro lado, e que depois iria para a União Soviética, mas a Alemanha decidiu abrir várias frentes de batalha e começa então em 1941 a chamada Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética. Dentre os diversos combates que aconteceram na Operação Barbarossa, o cerco de Leningrado é um dos mais terríveis e é exatamente lá que as coisas vão acontecer. Aliás, uma das pessoas que morava nessa cidade quando aconteceu o cerco era a mãe do atual presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ela morava em Leningrado quando esse cerco aconteceu. E foi mais ou menos assim. Leningrado era a segunda maior cidade da União Soviética. Além de ficar numa posição extremamente estratégica, tinha 2 milhões de habitantes, mais ou menos, e ela tinha um parque industrial muito forte, produzia muitas armas para os soviéticos. Então, se essa cidade fosse tomada, eles conseguiriam meio que estrangular o armamento soviético, não teria mais como sair armas dali. Além disso, Leningrado significa cidade de Lenin. Grado é cidade, Lenin é o Lenin que vocês conhecem da União Soviética mesmo. E Hitler odiava comunistas. Ele tinha muita raiva dos comunistas. Então, para ele, além de tudo isso, tomar Leningrado era como que dar uma moral para a Alemanha, do tipo, olha, tomamos a cidade onde o comunismo dominou. Então, ele tinha interesse de ir lá e dominar. Leningrado ficava numa posição em que, de um lado, ficava o Lago Ladoga e do outro, o Golfo da Finlândia. E a estratégia deles era mais ou menos a seguinte: pelo lado de cima, viriam os finlandeses atacando Leningrado e pela parte de baixo viria a Alemanha.
Logo, a cidade não ia ter muito o que fazer, porque para os dois lados, né, havia água, não tinha muito para onde ir. Só que os finlandeses, eles vêm descendo e dominando. Chega um momento que eles não estão mais muito afim de se envolver com essa guerra, né? Eu não convém entrar agora por que dos motivos, mas eles decidiram que eles não iriam mais invadir Leningrado, que eles iam ficar até ali onde eles tinham invadido, estava bom. Só que aí o Hitler se vê com um problema, porque o exército alemão ele era muito bom em batalhas no campo aberto, mas ele não era bom para batalhas urbanas. Trocar tiro dentro de cidades não era o forte do exército alemão. Então ele decide o seguinte: se ele fosse invadir Leningrado sozinho, ele ia perder muitos soldados, os soldados já estavam cansadíssimos, vindo de várias batalhas, e aí ele toma uma decisão de crueldade, galera, que vocês não têm noção. Ele simplesmente ordena que seja feito um cerco a Leningrado e que não seja aceita de maneira nenhuma a rendição da cidade. Sabe o que é isso? Ele queria matar as pessoas literalmente de fome. Na lógica dele, se a cidade está cercada, ninguém entra, ninguém sai, nem comida, nem remédio, nem nada, uma hora as coisas vão começar a faltar e as pessoas vão morrer de fome. E o fato dele dizer que não aceitava a rendição da cidade era justamente para isso. Porque mesmo que a cidade dissesse que se rendia, que tudo bem, ele podia dominar, ele não ia aceitar, ele ia manter o cerco até todo mundo sofrer lá dentro. Ele fez o cerco, a cidade era bombardeada constantemente, mas não era invadida, a ordem era não invadir. E claro que lá dentro de Leningrado as coisas começaram a ficar bem difíceis muito rápido. Agora vocês imaginem uma cidade extremamente populosa, fria, sem entrar alimentos, sem entrar remédios, as pessoas vão ficando doentes, subnutridas e tudo vai virando um caos. Inicialmente o governo soviético tenta atender as necessidades de Leningrado por meio de aviões. Só que nós estamos falando de 1941, os aviões ainda não eram gigantescos como são hoje, e além disso os alemães estavam cercando a cidade e a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, também estava por ali e fazia ataques regulares. Então quando subia um avião da União Soviética, a Força Aérea Alemã ia atacar para não levar mantimentos. Aí eles decidiram levar pelo Lago Ladoga de barco. Só que embora ele seja um lago, ele é gigantesco e profundo. Há locais em que a profundidade chega até 200 metros nesse lago. Então ele não é um açude que é calmo e pacífico. Havia ocasiões em que ele ficava bem difícil de navegar e até perigoso. Além disso, o exército alemão também atacava essas barcaças. Mas mesmo assim o governo soviético tentava manter uma dieta que era mais ou menos a seguinte: 500 gramas de pão para cada soldado que estava lutando para defender a cidade, 250 gramas para cada trabalhador e 125 para as demais pessoas, por dia. 125 gramas de pão por dia, tá? Isso não durou muito, porque logo eles tiveram que começar a racionar. Então as pessoas começaram, algumas chegavam a comer 50 gramas de pão por dia. É claro que estavam subnutridos, o frio vinha com força, doenças, e não era incomum encontrar pessoas mortas nas ruas de Leningrado nessa época. Claro que o povo, no desespero, teve que se virar de algum jeito, e aí começam aquelas coisas complicadas. Por exemplo, os primeiros que sumiram das ruas foram os animais domésticos. As pessoas começaram simplesmente a consumir seus animais porque não tinham alternativa. E em último caso, houveram sim casos de canibalismo. Muitas pessoas documentam que houveram casos de canibalismo. Então, para vocês verem o auge do desespero que essa cidade estava. Não havia comida, não havia remédio, o frio vinha implacável, bombardeava o dia inteiro. Era pânico, tristeza, enfim, tudo isso. As crianças faziam serviços mais leves, por exemplo, buscavam água, ficavam em alguma torre de vigia para dar um alerta, costuravam as roupas dos soldados que estavam ali tentando defender, e as demais pessoas continuavam a vida delas produzindo armas e nas demais indústrias que tinham por ali. O inverno ficava mais rigoroso e o lago iria começar a congelar, fazendo com que a navegação não fosse mais possível, e o pouco que eles recebiam por meio da navegação ia começar a ficar complicado. E o difícil de um lago é que ele não congela de maneira igual, e ele não congela totalmente da noite para o dia, de maneira que você possa atravessar por cima do gelo. Alguns lugares a espessura do gelo é mais fina e não comporta nem o peso de uma pessoa. Como que eles iam se virar agora? Mas eles não tinham alternativa, cara. A fome estava batendo na porta, o desespero já era grande, e então eles decidem o seguinte: não vai ter jeito, nós vamos ter que organizar expedições, vamos ter que andar por cima do Lago Ladoga e delimitar
por onde nós podemos fazer uma estrada para que a gente possa atravessar mantimentos para Leningrado, porque realmente a situação já estava insustentável. Essas expedições eram organizadas, eram noturnas, obviamente, para que os alemães não vissem. Claro que aquilo ali, cara, à noite era um breu total, você não enxergava nada, né? Numa tempestade de neve, num frio intenso, eles amarravam cordas uns aos outros e iam da maneira mais tradicional possível, com estacas, batendo e vendo aonde que era possível eles terem um gelo mais firme. Obviamente que por várias vezes os homens afundaram, e era para isso que serviam as cordas. Quando um afundava, as cordas seguravam e embora, né, meu amigo? 3 horas da manhã tu cai num lago que estava congelado, a hora que te tiram dali, a chance de você sobreviver não é muito grande. E inclusive não se sabe quantas pessoas morreram tentando descobrir o caminho melhor para que eles pudessem fazer as travessias. Mas eles persistiram, não desistiram e conseguiram fazer mais ou menos um caminho por onde eles poderiam começar a atravessar os mantimentos. E foi assim que no dia 21 de novembro de 1941, um comboio de trenós puxado por cavalos conseguiu levar 63 toneladas de alimentos até Leningrado. Começa então essa travessia do Lago Ladoga, extremamente perigosa, para que eles não ficassem totalmente sem mantimentos na cidade, né? Além disso, é claro, Leningrado continuava produzindo armas, essas armas precisavam chegar nos soldados, então precisava levar as armas de Leningrado para o outro lado também. Só que entre atravessar um cavalo com um trenó e um caminhão de 1,5 toneladas, você tem que esperar o inverno ficar mais rigoroso para que o gelo tenha uma espessura maior. Mas não demorou muito e então um comboio de 60 caminhões consegue chegar a Leningrado, levando farinha de trigo principalmente, né, e mantimentos para eles. Para fazer essa viagem eles colocaram entre 2 e 3 sacos em cada caminhão, justamente para que esses caminhões não ficassem muito pesados. E as pessoas relatam que era literalmente desesperador, né? Eles relatam que, os motoristas dos caminhões relatam que quando eles olhavam para baixo, eles conseguiam ver, né, lá abaixo do gelo ali o lago. Normalmente eles ou dirigiam com a porta aberta ou eles dirigiam pendurados do lado de fora, justamente para que, caso trincasse, eles pulavam fora. Tudo isso, pessoal, normalmente à noite, tá? E com forte bombardeio alemão, tá? Porque se eles vissem o que estava acontecendo ali, eles vinham e metiam bomba mesmo. A sorte é que, como haviam muitas nevascas, né, o que até prejudicava ali a operação deles, mas também prejudicava a aviação alemã, que não conseguia levantar voo o tempo todo para atacar, senão teria sido pior. E adivinha qual que era o caminhão que fazia essa travessia? O gás AA, cara. Esse caminhão simples, com esse motorzinho que funcionava com qualquer tipo de gasolina praticamente, foi o caminhão que fez com que tanto alimento chegasse a Leningrado. Cruzavam em comboios durante a noite, no frio, e não se entregavam, cara. Os caminhões eram fortes mesmo, iam sem medo. Durante a guerra eles tiveram que fazer algumas modificações, por exemplo, alguns caminhões saíam só com um farol ou só com um limpador de para-brisa, alguns saíam sem a capota ficava de lona, de ferro bruto, enfim, tudo para economizar, mas que funcionava perfeitamente para aquilo que eles precisavam e era naquilo que eles iam se agarrar. E então eles começam a evacuar pessoas da cidade por meio dos caminhões, começam a trazer mantimentos, levar armas, trazer combustível, etc. Né? E como as nevascas eram muito fortes, às vezes eles se perdiam, né? Porque eles andavam no escuro, a nevasca muito forte. Se você já pegou uma neblina muito forte, você sabe que não enxerga quase nada. Imagina você num lugar que é um breu total com neve e com um farol só funcionando. Eles se perdiam e às vezes pegavam o caminho errado. E aí teve um dia, cara, do dia 29 de novembro, nesse dia um comboio pegou um caminho errado, foi para uma área onde o gelo não tinha espessura e só nesse dia 52 caminhões afundaram. 52 caminhões. Não se sabe ao certo quantas pessoas que morreram durante todo esse processo. Inicialmente Stalin não acreditava que esse caminho pelo Lago Ladoga fosse dar certo, mas à medida que o tempo foi passando e foi dando certo, ele botou fé ali e aí ele deu uma ordem para que fossem melhoradas as condições ali de trânsito. E aí vão diversas pessoas que começam a organizar o trânsito, ele coloca oficinas, ambulâncias, postos de combustível, soldados, artilharia, porque eles estavam a 12 quilômetros das linhas dos alemães, e os alemães bombardeavam constantemente. Então ele colocou soldados para não permitir que houvesse sabotagem ou coisa assim, e se criou literalmente uma rede de ruas
entre aspas, ali por dentro do lago para poder levar os mantimentos, né? No auge de tudo isso, cerca de 4.000 caminhões todos os dias ficavam atravessando por ali e os soviéticos se defendendo como podiam dos alemães para não perder esse único elo que eles tinham para receber mantimentos. Esse cerco a Leningrado, cara, muita gente pensa, mas isso durou pouco. Duraram 900 dias, foram quase 2 anos e meio vivendo nessas condições, né? De escassez de tudo, de medo, de bombardeios, mas eles resistiram. O nosso gás AA foi guerreiro e levou muito mantimento, levou muito remédio, combustível, soldados e evacuou mais de 1 milhão de pessoas dali de Leningrado, né? E um dia é claro que isso iria terminar. Então aconteceu que Hitler perdeu a batalha de Stalingrado, depois perdeu Moscou, e aí com os soldados alemães já cansados, Stalin conseguiu juntar 1 milhão de soldados e eles conseguem furar o cerco de Leningrado em 27 de janeiro de 1944, quando eles libertam finalmente Leningrado. E os alemães começam a recuar, né, porque perderam Leningrado. 900 dias de desespero. Acredita-se que morreram entre 700 mil e 1,5 milhão de pessoas nesse cerco, sendo que 97% delas morreram de fome, de frio ou de doenças. 3% apenas morreram por causa de bombas ou ataques, para vocês terem ideia de quão brutal foi tudo isso. Acredita-se que entre 350 e 400 caminhões gás AA afundaram no Lago Ladoga durante todo esse processo, mas evacuaram mais de 1 milhão de pessoas e levaram mais de 1 milhão de toneladas de carga durante todo esse tempo de cerco. Esse caminhãozinho com esse motor modesto, com esse motor simples, né, mas que se não existisse naquele momento, a tragédia teria sido muito pior. A gente gosta de motores grandes, de turbo, de fuçado, mas um motor simples desse, né, com toda a simplicidade que tinha, funcionando com quase que qualquer combustível, foi responsável por salvar tantas vidas. Teria feito uma falta danada se não tivesse ali. Esse caminhão vai ser produzido até 1949 e depois ele vai ficar para a história do Exército Vermelho como um dos itens de maior relevância durante toda a guerra. Esse tipo de história faz com que a gente veja que a humanidade ela é capaz de superar às vezes coisas que a gente consideraria até insuperáveis. Enfim, essa é a história que eu queria deixar para vocês, para mostrar que os motores são muito importantes para o crescimento da sociedade. Beleza? Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva e até a próxima.